O episódio 3 de Falcão já está no ar e com ele muita aventura, ação e mistérios. Vamos acompanhar agora um pouquinho do que rolou nesse episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Vambora! Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafa Fidelis e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho desse episódio 3 de Falcão e Soldado Invernal. Esse episódio que tem muita coisa bacana, muita coisa que pode aí indicar o futuro do universo da Marvel, tanto nas séries quanto no cinema. Então já deixa o seu like, já comenta, já compartilha e vambora seguir essa saga da Marvel agora nos streamings. Bom, o episódio já começa com tudo, né? Mostrando lá o pessoal da GRC fazendo a invasão no que a gente tinha visto no episódio anterior, né? Lá um bunker, né? Onde os apátridas estavam se escondendo, né? Eles têm respaldo mundial, né? Ali, principalmente, a gente tem visto isso na Europa, né? Por onde eles vão, eles têm pessoas que os ajudam. Então a gente começa esse episódio, né, vendo isso, vendo o Capitão América invadindo o local e a gente já vê que esse Capitão América, né, esse novo Capitão América, né, ele trabalha para GRC e ele, na verdade, ele é muito mais dúbio do que eu pensava. Ele já lá questiona, ele diz que vai fazer a missão, se eles fizerem o trabalho, não importa os meios, ninguém vai perguntar os meios. Então, assim, ele tá realmente focado em fazer o trabalho, ele tá realmente focado em mostrar para os seus chefes, mostrar para o governo que ele é capaz de ser esse novo símbolo de esperança da América. Mas a gente sabe que ele tá longe de ser a unha do dedinho mindinho do pé do Steve Rogers. Então, assim, a gente já vê que ele vai acontecer alguma cagada com ele, com certeza. Falei isso no vídeo anterior, né? Eu só tô esperando o tamanho e qual o tipo da cagada ele vai fazer. Bom, depois disso a gente vê a continuação do final do segundo episódio, né? Onde o Sam e o Bucky vão lá interrogar o Barão Zemo. Eles acreditam que o Barão Zemo tem alguma pista ou saiba de alguma coisa que os levem a identificar quem fez o soro do super soldado, o que eles estão querendo e tudo mais. Chegando lá, o Bucky entra sozinho, porque tem uma discussão de que o Zemo não gosta muito de Vingadores, né? E faz todo sentido. Ele vai lá sozinho, eles têm lá uma conversa. O Barão Zemo tenta controlar o Bucky novamente, sem sucesso. A princípio, né? A gente não sabe o que vai acontecer pra frente. E depois disso, depois de toda essa conversa, depois dessa cena muito interessante lá do Bucky com o Barão Zemo, né? A gente vê o Bucky explicando como por um acaso da vida o Barão Zemo poderia fugir da cadeia, né? Depois de toda a explicação, a gente vai escutando a narração do Bucky, explicando como que o Barão Zemo faria para fugir da cadeia, e ao mesmo tempo a gente vê de fato o Barão Zemo escapando da cadeia e de repente ele aparece lá. Aí começa um trio completamente improvável da série, que é o Bucky, o Sam e o Zemo. Tenho achado esse personagem bem bacana. Ele não é nenhum super vilão, ele não é de longe o meu vilão favorito desse universo da Marvel, mas ele é um vilão interessante, combina muito bem com esse estilo de espionagem, de agentes duplos que a série tá buscando. Ele explica um pouco da origem dele, ele fala que ele é barão porque a família dele era da realeza de Sokovia, antes dos Vingadores irem lá, né, no Guerra de Ultron e destruírem o país inteiro. E por isso que ele é rico, por isso que ele tem muitos contatos e por isso que ele é um barão, né? Então a gente vê a cena dele lá, mostrando todos os carros dele, e aonde ele pega o capuz, ele pega as coisas dele pra ir fazer a missão, né? E já no avião a gente vê que o Barão Zemo, ele já dá pistas ali de que ele não é nada confiável. Ele é zero confiável. Eles precisam do Zemo para tentar achar pistas, mas o Zemo é a pessoa menos confiável do mundo. Ele já lá sorrateiramente pegou o caderninho do Bucky, começou a ler. Então isso já mostra que o Zemo é zero confiável.
E isso é muito legal, porque isso vai trazer para os nossos heróis uma certa dificuldade que vai ser muito interessante ser explorada, né, nos episódios para frente. Outra coisa interessante também que a gente vê, que eu acho que é um pouco da discussão dessa série, que são os símbolos, os ícones. Como eu falei no vídeo passado, esse novo Capitão América ele é muito mais para trazer um símbolo, um status pro povo americano. E ele na série não tem super força, então ele não é um super soldado. Ele é realmente um produto do marketing do governo americano para vender a esperança e tudo mais. E uma coisa que o Barão Zemo fala que é muito interessante, que ele fala justamente que pessoas como o Capitão América, eles são muito mais um símbolo, muito mais um ícone do que realmente heróis de verdade. E que quando isso acontece, essa referência que ele coloca é muito boa, né? Ele diz que quanto mais essa pessoa, quanto mais esse herói se transforma num símbolo, num ícone, mais perigoso ele fica. Daqui a pouco tem cidades voando, ele fazendo aí referência direta a Sokovia, né? Então, assim, é muito legal, assim, a gente entende um pouco a raiva do que a gente entende mais ainda a raiva que o Zemo tem, né? De todo esse mundo de heróis e super soldados e tudo mais. E a gente entende também que realmente é isso. O governo americano, ele precisa do símbolo. E por isso que ele precisa de um novo Capitão América. O governo americano ele jamais conseguiria ficar sem o seu símbolo de esperança, que no caso é o Capitão. E depois disso a gente vê os nossos heróis se encaminhando para Madripoor. Muito importante, principalmente no universo dos X-Men. Eu não quero aqui levantar teorias de que vão aparecer mutantes, nem nada disso. Porém, Madripoor é uma cidade muito importante na história do Wolverine. Ele tem lá histórias nessa cidade, ele teve um romance nessa cidade, enfim, coisas de quadrinhos, né? E tem uma série especial do Wolverine, né? Contando a história dele lá, essa história de romance dele lá em Madripoor. Então, assim, é uma cidade muito importante para a história do Wolverine e para a história dos mutantes, né? Eu não acredito que vai aparecer nenhum mutante aqui, nada parecido, mas a Marvel é muito esperta a ponto de, quando os mutantes vierem a aparecer, esse local que é uma referência direta aos mutantes já vai existir, então eles não precisam criar, eles não vão precisar introduzir nada, já está introduzido aqui. Isso é uma jogada muito esperta da Marvel. Eu acredito que já é para preparar o terreno para lá na frente introduzir os mutantes, os X-Men, e é muito legal. Madripoor, então, é uma cidade de mercenários, ladrões, é tudo de ruim. Tem lá um ambiente muito cyberpunk e a gente vê os nossos agora 3 companheiros, né? Improváveis, chegando em Madripoor. E tem uma cena, a cena deles entrando em Madripoor, eu acho muito interessante, porque é uma coisa que vem muito dos quadrinhos, né? Aquela cena, eles andando na ponte e o Barão Zemo explicando que eles estão ali representando um papel e que o Sam tem que representar, né, o papel como tigre sorridente, o Buck vai representar o papel de soldado invernal, controlado pelo Zemo e tal. É uma cena muito legal, assim, eles explicando o que eles vão fazer lá em Madripoor, quem que eles vão procurar, que é a Selby. Isso é muito legal, essa cena é bem legal. Só que pra mim é uma cena que não faz sentido, porque, assim, apesar de ser muito quadrinhos, não faz sentido nenhum eles simplesmente chegarem em Madripoor andando a pé por uma ponte. Isso eu acho muito louco, assim, como a cena é filmada de forma que você realmente acha que tá vendo um quadrinho, né, lendo uma história em quadrinho, mas não faz o menor sentido eles chegarem a pé em Madripoor para pegar um carro no meio da ponte. Mas isso é só implicânciazinha minha, não muda em nada o fato da série estar sendo muito bem construída. Lá a gente descobre, lá em Madripoor, a gente descobre que o Mercador do Poder é uma pessoa muito poderosa e muito influente. A gente descobre também que o Mercador do Poder é a pessoa que está atrás daquela mensagem lá para Carly, né? Ela roubou o soro do super soldado deles. Então, assim, a gente descobre quem é essa pessoa grande, né?
que os apátridas mexeram, mas a gente ainda não sabe quem é o mercador do poder. Bom, então eles vão lá conversar com a Selby, o Zemo tá lá negociando com ela dicas e possíveis pistas de como encontrar a pessoa, de como encontrar esses apátridas e saber o que eles querem, qual é o objetivo deles com o soro do super soldado. Mas o Sam, ele é descoberto através de uma ligação da sua irmã. A Selby manda ele atender no Viva Voz e nesse momento ele já viu que deu problema. Nesse momento de desespero, a Selby simplesmente é morta, a gente não sabe como. Eles saem fugidos dali. Ao mesmo tempo, a cidade inteira já tá recebendo nos seus celulares recompensas pela cabeça dos três. E eles conseguem fugir até que eles são salvos por uma pessoa misteriosa, e a gente descobre que essa pessoa misteriosa é nada mais, nada menos que a Sharon Carter. A Sharon Carter que lá em Guerra Civil, ajudou o Sam e o Buck e o Capitão América a roubarem o escudo. Depois disso, ela virou uma criminosa nos Estados Unidos, ela teve que fugir de lá e ela foi parar em Madripoor. Ela explica isso, ao longo do episódio pra frente, depois que eles se encontram. O Sam e a Sharon tentam fazer um acordo lá para limpar o nome da Sharon nos Estados Unidos, porque ela virou praticamente uma traficante de artes, artes reais, reais no sentido de, por exemplo, Mona Lisa original tá com ela. A Mona Lisa que tá no Louvre, ela é uma réplica. Esses traficantes de artes, eles compram e revendem artes reais, artes verdadeiras e não as réplicas. Bom, a partir desse momento, o episódio, pra mim, ele vai naquela crescente de ação e coisas acontecendo muito frenéticas, assim, vai escalando, e quando você vê, tudo aconteceu ao mesmo tempo, Eles vão lá, conseguem encontrar o cientista que fez esse novo soro do super soldado. Esse novo soro do super soldado é uma mistura do soro do Buck, que é o soro da Hydra, com o soro do Capitão América, tirado da cobaia, que é o Isaiah, o antigo Capitão América que a gente vê no episódio anterior, aquele personagem lá muito interessante com traumas, que a gente vê que ele ficou 30 anos servindo de cobaia para o governo americano. Enquanto os três estão interrogando o cientista, a Sharon tá brigando com caçadores de recompensa que estão lá para matar eles por causa da Selby, e fica aquela ação do lado de fora e eles interrogando o cientista do lado de dentro, aquela coisa toda. E aí, mais uma vez, a gente vê que o Barão Zemo, ele tem, apesar dele estar ajudando, ele tem os seus objetivos próprios, Ele vai lá e mata o cientista. A Sharon pergunta, fala pra ele assim, meu Deus, o que você fez? Dali eles saem do laboratório do cientista, depois de uma explosão. A gente vê o Barão Zemo realmente em ação, Tem aquela cena dele em cima do container, colocando o capuz e descendo, dando cambalhota, atirando com explosão e matando. Aí ele pega um carro, eles conseguem fugir, e a Sharon, a Sharon fica, e quando ela sai, ela se encontra com uma espécie de secretária dela. Ali tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: agora elas têm dois problemas que ela conta no caminho, e o que isso me leva a pensar? Isso me leva a pensar que o mercador do poder pode ser a Sharon Carter. Ou ela pode estar por trás do mercador do poder. Eu acredito que foi a Sharon que matou a Selby e ajudou eles a fugir, mas ela tem segredos maiores para revelar pra gente. A gente vai ver isso ao longo dos próximos episódios. E eu acho que ela que tá atrás dos apátridas, e eu acho que esse segredo vai ser revelado pra gente no máximo, no próximo episódio, Como eu falei, são só 6 episódios, esse já foi o terceiro, a metade da série. Então, assim, a série já tem que se caminhar para o seu final. Então a Sharon, ela vai ganhar importância cada vez maior a partir de agora, Ela entrou nesse episódio, mas ela vai ganhar importância muito grande nesses próximos episódios, você pode esperar. Bom, e se você chegou até aqui, muito obrigado. Não deixe de deixar o seu like, seu comentário, indicar o canal para
para os seus amigos, é muito importante para a gente prosseguir o trabalho. Não deixe de conferir também o primeiro vídeo dessa série, né, falando sobre o primeiro e o segundo episódio. Tem lá um resumo completo, vai entender algumas coisas que estão escondidas ali, né, nesses episódios, assim como eu estou fazendo agora. Deixa de conferir também os vídeos que a gente fez aqui no canal sobre WandaVision, que foi a primeira série estreada da Marvel e que todo mundo adorou. Me segue lá no Instagram também, eu faço um trabalho de edição muito bacana. Eu sou editor aqui do canal também e tô fazendo esse review das séries e coisas da Marvel porque eu sou muito Marvete, mas segue lá no Instagram que tem conteúdo diferente. E segue também a Bá nas redes sociais, ela faz um conteúdo tanto de blogueira, de cultura pop muito legal, vocês vão adorar, tá certo? Bom, depois disso a gente descobre também mais detalhes sobre os apátridas, né? A gente descobre que eles têm o último soro do super soldado, ou seja, eles pretendem usar esse último soro do super soldado para negociar com o Mercador do Poder. A Morgantown fala lá que eles têm o último soro, então o Mercador do Poder tem que negociar, basicamente isso. E a gente descobre também um fato interessante nos apátridas, né? A gente descobre que eles não são tão terroristas assim, como assim, né? Eles têm propósitos nobres, porém questionáveis. A gente vê, né, nessa cena que eles invadem lá o depósito da GRC para pegar comida e mantimentos que a própria GRC estava mantendo há 6 meses estragando. Ou seja, eles estavam pegando suprimentos da GRC para levar para acampamentos da GRC. Eles estão basicamente dando oportunidade às pessoas, porque o pessoal da GRC tem os mantimentos, mas não faz a entrega. Efetivamente não faz nada. Então, assim, o povo continua sofrendo, mesmo com o GRC lá dizendo que está cuidando de todo mundo e, na verdade, nada disso está acontecendo. Porém, no final dessa cena que eles vão lá roubar lá os mantimentos, parecia que a gente ia ver um lado heróico deles quando a Morgantown simplesmente larga uma bomba lá. O companheiro dela pergunta, mas tinha gente lá dentro ainda? Aí ela fala, essa é a única língua que eles conhecem. Infelizmente, toda a nobreza e tudo que poderia fazer com que ela fosse uma personagem heróica, ela estraga com esse radicalismo, né? Então, assim, infelizmente a gente vê uma pessoa que tem boas intenções, porém questionáveis, porque ela se tornou uma terrorista para isso. Outra coisa muito interessante é a conversa entre o Buck e o Sam na volta de Madripoor, lá no avião, né? O Buck diz o quanto o escudo representa para ele, o quanto esse símbolo ele é importante e que ele não vai deixar esse símbolo com o John Walker. Ele vai pegar o escudo de volta. O Sam diz também que, numa reflexão muito interessante, o Sam diz também que ele acha que talvez ele realmente tenha errado e, ao invés de ter deixado o escudo no museu, que eles deveriam ter destruído. Essa questão dos dois é muito interessante, porque enquanto um vê esse símbolo como algo importante para ele, o outro acha que esse símbolo pode ser talvez a derrocada. É muito interessante essa dualidade dos dois sobre esse símbolo e tudo isso. Tem cenas de trailer assim de bastante tempo atrás, eles conversando, o Sam treinando com o escudo, e essa cena ainda não apareceu na série ainda, né? Então eu acredito que isso vai acontecer no máximo no próximo episódio. Eu quero muito já ver o Sam com o escudo. Sinceramente, eu não aguento mais. Eu quero muito que ele se torne logo o capitão. Nossa, vai ser maravilhoso. E aí a gente chega no final. O final que é de explodir a cabeça, assim, que eu não imaginei que eles fossem mexer com isso agora, mas a Marvel é muito sagaz e ela adora colocar essas pistas pra já ir linkando as coisas, porra, do filme tal, com a série tal, com o filme, sabe? Então a gente vê eles
né, num país da Europa, lá próximo ali aonde era Sokovia, né? Então os três lá, e quando o Buck simplesmente diz que ele vai dar uma volta, que ele precisa dar uma volta e tal, e na verdade ele estava seguindo pistas, né, que foram deixadas exclusivamente para ele. Ele vai, ele pega lá um sinalizador, aí ele vai numa outra, né, vai seguindo as pistas e tal, e até que o episódio fecha, ele se encontrando com nada mais, nada menos do que uma Dora Milaje, que é que é uma guardiã real de Wakanda. Sabe, assim, eu nunca imaginei que eles fossem colocar nada de Wakanda, sabe, nessa série. Eles fazem links muito perfeitos e faz todo sentido. Eles estão ajudando o Barão Zemo. O Barão Zemo que é responsável pela morte do Rei T'Chaka. Sabe? A Dora Milaje é claro que ela vai atrás do Zemo. É claro, assim, é muito lógico. E o Zemo, da primeira vez, colocou a culpa no Soldado Invernal. Então, assim, esse final, ele deixa muita coisa em aberto, porque assim, será que depois de toda a missão eles vão entregar o Zemo os wakandianos? Assim, será que a Dora Milaje vai ajudar eles? Ninguém sabe. Esse próximo episódio, esse quarto episódio, eu acho que ele vai ser no talo do início ao fim. Mais uma vez repetindo, a série é curta, 6 episódios, então as coisas têm que acontecer, porque se não acontecer vai faltar. O próximo episódio, episódio 4, vai ser um episódio de arrebentar, vai ser maravilhoso. E eu mal posso esperar para chegar sexta-feira e poder assistir o episódio. Bom, é isso. Falei aqui um pouco do terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô amando essa série. Ela é exatamente a série que eu gosto. Ela tem aventura, tem ação, tem mistério, tem investigação. Então essa série tem tudo que eu gosto. É da Marvel. Enfim, referencia todo o universo da Marvel, então eu só posso agradecer ao Disney Plus por estar fazendo isso, né, por estar entregando isso pra gente. E então é isso, fiquem aí com o episódio, espero que vocês estejam gostando assim como eu acabei de falar, e até semana que vem com o episódio 4. Abraço! Aconteceu muita coisa em pouco tempo, né? Num curto período, né? Num episódio de 40 e poucos minutos, aconteceu bastante coisa, e a partir disso a gente vai